Olá, olá! Hoje eu estou com a difícil tarefa, talvez impossível, de mostrar e de provar por que falar sobre feminismo e erradicação do machismo não é mimimi. Acho que vai ser complexo, mas eu vou tentar tornar o mais simples possível para o nosso aprendizado aqui, no nosso bate-papo sobre o machismo, na série Desconstruindo o Machismo. Sejam muito bem-vindos ao canal do Núcleo de Psicologia Sentir Ser. Gente, falar sobre feminino e feminismo é um assunto que hoje em dia, não entendi até hoje por quê, mas hoje em dia se tornou meio polêmico, meio problemático, porque tá vindo uma onda de revoltosos em relação a este tema específico. E aí eu quero tentar discriminar umas possibilidades e ajudar a quem está nos assistindo a identificar qual que é, de fato, o problema em falar sobre esses temas. Espero que barulhos. Espero que vocês acompanhem o meu raciocínio no decorrer da minha fala. Ok? Primeiro de tudo, por que hoje em dia falar sobre feminismo virou tudo isso que as pessoas estão fazendo? Celebridades falando sobre o feminismo, contra o feminismo, as pessoas não validando a importância do feminismo no mundo, a dificuldade de reconhecimento do papel da mulher. E a resposta mais simples que eu posso trazer para vocês é: as pessoas não conhecem o que de fato elas estão falando. É simples assim. O desconhecimento, ele traz um desfavor quando a gente está dizendo de desenvolvimento e de evolução social. As pessoas, elas tendem a ir pela onda, pela maioria, ou por aquele que fala mais alto, mais forte, mais bravo, ou ainda pelas paixões que envolvem aí as relações e como essa paixão diz do movimento de seguir em direção a ela. Isso tudo que eu estou dizendo é tão importante para que a gente comece a perceber que quando a gente vai falar com alguém sobre esses temas ou qualquer outro tema que aparentemente é mais polêmico, é importante que a gente entenda, compreenda que esta pessoa específica, ela não dá conta de falar não apaixonadamente. E esse tipo de emoção, ela é prejudicial para qualquer tipo de diálogo que a gente puder vir a ter em breve, ou já está tendo com as pessoas, nossos familiares, nossos amigos e tudo mais. Mas vamos direto ao ponto. Eu vou começar explicando um pouco que... Às vezes eu fico meio revoltado de ter que explicar isso, pleno século XXI, mas vamos lá, acho que é meu dever como terapeuta. Eu vou explicar um pouco a diferença entre machismo e feminismo. E eu já vou começar explicando que machismo e feminismo não são opostos. O feminismo não é o oposto de machismo. No vídeo da semana passada, em um fragmento de tudo que eu falei sobre o machismo, para a gente começar a entender, e foi muita coisa, eu sei que eu precisaria levar muito mais tempo para a gente poder explorar com qualidade o vídeo. Na verdade, o vídeo, quando eu gravei ele inteiro, tinha quase 2h30, mas aí eu percebi que 2h30 para o YouTube ia ser incompatível, então eu tentei resumir o máximo que eu dei conta. Então, no vídeo da semana passada eu expliquei um pouco que Evelyn Stevens considera que o oposto de machismo é o marianismo. Por quê? Pelas características de um e outro processo.
isso faz com que as mulheres elas já cresçam se sentindo culpadas por uma infinidade de processos. Inclusive, elas terem uma postura mais combativa. A mulher não pode combater. Quem combate é o homem. Gente, é isso. Estes são os bastidores da gravação de um vídeo. Barulho o tempo todo. A não ser que você mora num condomínio de luxo e, obviamente, você vai se isolar no último quarto da sua casa, o que não é o meu caso. Estou no meu consultório, de frente com uma rua super movimentada. Então, me perdoem a falha técnica, estamos melhorando para melhor. Estamos fazendo tudo para melhor atendê-los. Uma vez que a mulher ela não pode contestar, uma vez que a mulher ela tem que ficar o tempo todo à disposição do seu senhor, a partir deste viés mariano, dessa cultura católica tão forte, tão introjetada na nossa sociedade, é este conceito que é o oposto, o outro lado da moeda do machismo. Logo, quando a gente tem esses dois conceitos explicativos, um do lado do outro, para entender o que é uma coisa e qual que é o seu antagônico, o seu oposto, qual que é a outra parte dele, aí a gente vai para aquilo que é antagônico. Aquilo que vai lutar para que o conceito do machismo e inclusive do marianismo não aconteça. E aí nós temos o feminismo. O feminismo começou no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, mas ele teve a sua grande inspiração na Revolução Francesa, a partir da atitude, da ação revolucionária de uma mulher chamada Olympia de Gouges. Olympia, ela dá um golpe no patriarcado francês, tanto os homens que encabeçavam a revolução, quanto os homens responsáveis pelo Estado, quando ela apresenta em 1791 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Eu vou ler alguns trechos, eu deixei aqui separado alguns trechos dessa declaração, alguns artigos dela, para vocês verem o quão à frente do seu tempo Olímpia estava quando ela faz essa declaração. Eu vou explicar um pouco mais como que essa declaração cabe aqui para nós e aí a gente segue o nosso raciocínio. Os 3 primeiros artigos da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã são os seguintes: a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. Esse é o artigo 1. Artigo 2º. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis da mulher e do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão. Artigo 3º. O princípio da soberania reside essencialmente na nação, que nada mais é do que a reunião da mulher e do homem. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não emane expressamente deles. Estes são 3 de 17 artigos que constam na Declaração do Direito da Mulher, dos Direitos da Mulher e da Cidadã, construídos em 1791 por Olympia de Gouges. Por ela se envolver e debater de igual para igual em termos de pensamento com os homens daquela época, em 1793 ela é presa e sentenciada à morte. E no dia 3 de novembro de 1793,
Olímpia de Gouges, ela é guilhotinada. Ela tem uma frase célebre que eu também separei para a gente poder conversar, que é muito importante quando ela está subindo o cadafalso para ser guilhotinada. A fala dela é: se a mulher tem direito a subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. E isso é tão importante, tão revolucionário, que em 1793 uma mulher fale isso, e isso é registrado nos anais da história francesa, que vai instaurar na Europa, um século e meio depois, a possibilidade de mulheres lutarem pelos seus direitos. E é justamente aí que o feminismo ele ganha força. De meados para o final do século XIX, a gente vai ter os primeiros movimentos de reivindicação da mulher. Os sociólogos, as sociólogas e as estudiosas desse assunto, um grupo estabelece o movimento feminista como ondas, como etapas, fases que diferenciam umas das outras. Então, eu também sou adepto da palavra ondas, do termo ondas. Alguns estudiosos afirmam que o feminismo tem 4 ondas, outros afirmam que tem 3. Eu vou apresentar as 3 ondas instituídas enquanto etapas de fato do feminismo e vou falar o que estão dizendo que é a 4ª onda do feminismo, tá? A primeira onda, que começa do final do século XIX para o início do século XX, em que é muito pautada pelos direitos políticos das mulheres. E aí a gente está dizendo de mulheres que se reúnem para exigir direitos iguais de salário e de condições de emprego que os homens nas fábricas. Esse movimento começa muito na Europa e quando chega mais ou menos para os Estados Unidos, que se irradia para o resto do mundo, a gente também vai ver as mulheres com outras 2 demandas além dos direitos iguais de trabalho. A gente vai ver as mulheres exigindo o não casamento obrigatório, esses casamentos arranjados. Elas querem ter direito aos próprios corpos, aos próprios sentimentos e à vontade de casarem com quem elas quisessem, e o sufrágio, o direito ao voto. Essa primeira onda, ela é a que teve resultados mais demorados de serem conquistados, justamente porque esse movimento que foi se tornando crescente e mais presente, ele precisou de um tempo de assimilação. Infelizmente, muitas mulheres foram assassinadas nesse período justamente por exigirem dos homens um direito que era delas, muito inspirado no Estatuto de Olímpia de Gouges. E esse movimento de exigência faz com que os homens eles tenham que repensar suas posturas. Para vocês terem uma noção de um dado que é relatado, né, nos anais do feminismo, do estudo sobre o feminismo, o voto, que era uma das exigências das mulheres, ele começou a ser pensado no final do século XIX, mas ele só foi ser instaurado na Inglaterra em 1918, então a gente está dizendo aí de uns 30, 40 anos depois, nos Estados Unidos em 1919. E mesmo essas 2 grandes nações que fazem esse movimento de instituir e de instaurar a mulher ao direito ao voto, eles colocam exigências. Na Inglaterra, só mulheres acima de 30 anos que podiam votar. Mas ainda assim foi um início muito importante
para que as mulheres conseguissem e percebessem a importância da luta pelos seus direitos. Aqui no Brasil, o voto foi autorizado, a mulher foi autorizada a votar em 1932. Então, 18 anos depois de quando aconteceu nos Estados Unidos, é que vem acontecer aqui no Brasil o direito de a mulher votar. E nesse contexto também, não eram todas as mulheres que podiam. Era no esquema muito semelhante ao dos Estados Unidos, em que a mulher precisava estar trabalhando e que ela tivesse pelo menos o primário. Então aí a gente está dizendo da antiga primeira à quarta série, ou atualmente até o quinto ano. Essas conquistas que demoraram um tempo, elas vão possibilitando repensar um pouco mais o lugar da mulher na sociedade. E aí a gente tem a segunda onda do feminismo, que começa por volta de meados dos anos 50, aí a gente está dizendo de 1956, mais ou menos, e vai até o final da década de 80. E a segunda onda, ela é muito pautada pela mulher consciente dela mesma. Enquanto que, na primeira onda, as mulheres elas conseguiram alguns direitos básicos, como direito ao voto, direito a alguma condição melhor de trabalho, mesmo que ainda não fosse 100%, já tinha algumas conquistas que eram evidenciadas. Porém, na segunda onda, as mulheres elas vão exigir que os seus corpos sejam delas, integralmente falando, ao mesmo tempo que os direitos iguais em relação aos homens, totalmente iguais. Nesse período final dos anos 50 e início dos anos 60, a gente está vendo aí uma construção política de que o lugar da mulher era tendo filho, em casa, cuidando desses filhos e cuidando dos afazeres domésticos. As poucas mulheres que trabalhavam fora, que trabalhavam muitas vezes em fábricas, em indústrias, elas o faziam porque não tinha um homem que conseguisse suprir essas necessidades da casa, do lar. Então, a discrepância salarial e de condição de trabalho era muito brutal, era muito agressivo e violento. Alguns outros pedidos e exigências também começaram a ser feitas dentro desse conjunto da igualdade. Como, por exemplo, o direito a ser ou não ser mãe, que começa a surgir nesse tempo os movimentos de conversar sobre o aborto, de entender que a mulher é dona do seu próprio corpo e ela não é uma máquina de produção social. Então, a segunda onda do feminismo ela vem pautada muito por este lugar. Já a terceira onda, que começa ali no início dos anos 90 e vai até meados de 2010, 2011, a gente tem na terceira onda um movimento que vai pensar nele mesmo, que vai trazer questões importantes para uma manutenção melhor do feminismo. É chamado de o feminismo da diferença, em que essas mulheres repensam seus lugares, principalmente provocadas por outros grupos que não se sentiam contemplados pelos discursos do movimento feminista. E aí a gente está dizendo das mulheres pretas, a gente está dizendo das mulheres periféricas, das mulheres com pouca escolaridade. Então a gente está dizendo de um grupo de mulheres que era desfavorecida em relação a outras mulheres, que eram brancas de classe média alta. E aí quando na luta pelos direitos
esse outro grupo de mulheres era desprestigiado, elas começam a não mais fazer parte do grupo de debate, de reivindicação dos direitos da mulher. Esse não fazer parte mais dos movimentos contribui para que o movimento feminista como um todo comece a entender a discriminação e a discrepância que existia dentro do seu próprio movimento em relação a alguns tipos de mulheres, a alguns grupos de mulheres. E aí elas voltam esse pensamento para se reestruturarem e para garantir um discurso político mais efetivo, em que todas as mulheres são de fato contempladas. Essas são as 3 ondas estudadas e apresentadas enquanto fases e etapas do feminismo. Porém, tem um grupo de estudiosas e de sociólogas que já está verificando a 4ª onda do movimento. E essa 4ª onda, segundo elas, contempla o advento das redes sociais, a utilização desses espaços virtuais como maneira de posicionar-se politicamente, de chamar pessoas para a compreensão desse tema, para debater a cultura do estupro e para mostrar um movimento de não permissão ao silenciamento. É importante lembrar, né, que o movimento feminista, mesmo que ele tenha passado por todas essas etapas, foi um movimento em que as mulheres sofreram muito, de muitas formas. Eu vou fazer um outro vídeo explicando esses detalhes dos sofrimentos das mulheres, mas elas eram atacadas de todas as maneiras. Elas eram atacadas na sua sexualidade, elas eram atacadas na sua aparência, elas eram atacadas na sua construção emocional, pelo fato de exigirem aquilo que era delas, um direito que era delas. Então, a 4ª onda do feminismo, ela vem dizer dessas mulheres nas redes sociais, no ambiente virtual, que angaria recursos, tanto recursos de pessoal quanto recursos financeiros, de ajudas políticas, de ONGs, que vão trabalhar essa consciência de pessoas, nas pessoas, ao mesmo tempo que elas provocam temas que eram muito polêmicos, como explicar a cultura do estupro, como entender o machismo estrutural que vivemos, como adiantar a discussão e o processo de desconstrução desse machismo que oprime, que silencia. Então, elas começam a reivindicar nos espaços de fala, nos espaços virtuais, a possibilidade de serem ouvidas. Aí, nesse discurso do não silenciamento, a gente tem mulheres que, na luta, na briga por direitos iguais com os homens, elas são violentamente atacadas de todos os níveis. E aqui eu trouxe alguns dados do núcleo de estudos da violência da USP, com dados do ano passado, para vocês entenderem por que não é mimimi a gente falar sobre esse tema. Pensando que em todos esses direitos já adquiridos, mas que ainda falta um caminho gigantesco para até a gente atingir com realidade os efeitos que são necessários. Eu também trouxe escrito para eu não correr o risco de trazer nenhuma informação errada para vocês, tá bom? Então aqui a gente está apontando novamente do núcleo de estudos da violência da USP, tá? Os dados eles são averiguados de agosto de 2019, perdão.
E aí, lá em agosto de 2019, houveram 1.890 homicídios, 2% a mais que no mesmo período de 2018, e 648 feminicídios, que é 1,9% a mais que em 2018. O que é o feminicídio? O feminicídio é uma expressão utilizada no direito para definir os crimes de ódio contra a mulher. Esses crimes de ódio contra a mulher, ou esses homicídios, pelo fato de a vítima ser uma mulher, é que são considerados feminicídios. São quase sempre crimes hediondos, diferente dos homicídios que vêm por outro motivo ali ligado, tá? Então tem uma diferença aqui. Um outro dado que é importante, que eu também trouxe, é que desses homicídios e feminicídios, também segundo o Núcleo de Estudos da Violência da USP, 10,8% aconteceram após estupro ou violência sexual. Falando de cultura do estupro, falando de estupros no Brasil, outro dado importante, também lá de 2019, aconteceram 66.123 estupros no Brasil em 2019. E desses estupros que aconteceram em 2019, 84,1% das vezes o estupro aconteceu com parentes ou pessoas conhecidas da família, pessoas ditas de confiança. E desse percentual, a gente tem um percentual de 70,5% desses casos de estupro cometidos contra vulneráveis. E dentro desse grupo dos vulneráveis, 11,2% dos estupros aconteceram com crianças de 0 a 4 anos. Gente, eu sei que é muito chocante o que eu estou dizendo. Quando eu estava estudando para falar com vocês, meu estômago deu muitas voltas, porque é revoltante, é triste de perceber dados como esse, mas não acaba por aí, tem mais. Junto com essa situação dos dados de homicídios, de feminicídios e de estupros, a gente tem também um outro dado de 2019 que aconteceram 266.310 agressões físicas à mulher. Cerca de uma agressão a cada 2 minutos, uma mulher está sendo agredida fisicamente. Dentro desses 266.310 agressões, 4,5% dessas agressões são agressões com intenção de matar. Então, a gente está dizendo de dados tão brutos, de atitudes nossas, de homens. Eu estou me colocando nisso com uma certa vergonha de ser homem nesse momento, para vocês perceberem como é gritante a discrepância de atitude dos homens para com as mulheres. Isso porque, lá em 1791, uma mulher tentou mostrar para os homens o direito que elas teriam como mulheres e como cidadãs. E nós rimos dessa declaração até hoje, mesmo sabendo da importância dela. É justamente por movimentos como esse
movimentos feministas que ajudam a gente a progredir, a ver que a nossa mãe, que a nossa irmã, que tias, avós, sobrinhas, filhas, que essas mulheres elas são extremamente importantes. E que quando nós, homens, não fazemos a nossa parte nesse lugar, não de validá-las, mas de auxiliar que as agressões elas não aconteçam, a gente está perdendo a chance de nos tornarmos uma sociedade muito mais evoluída e muito mais organizada. A gente teve há pouquíssimo tempo, alguns dias atrás, o caso da Mariana Ferrer, que eu fiz um IGTV lá no Instagram, falando de um jeito muito mais emocionado sobre o que estava acontecendo. Depois eu expliquei um pouco do que eu vinha saber sobre o estupro culposo, a sentença que não existe, mas que na sua intenção de fala dá a entender dessa forma e que abre precedente para outros casos no país. A repercussão desse caso foi tão notório que a gente tem os críticos de plantão às situações, e eu trouxe um fragmento de um vídeo que eu tive um certo asco de assistir tudo para eu identificar a parte, tá? Mas que eu já trouxe reduzido para vocês não sofrerem o que eu sofri, de um jornalista falando sobre esse caso Ferrer e trazendo para o seu estado de vida atual uma diferença de como deveria ser. Eu me preocupo, porque podem apostar que se minha filha chegar em casa, isola, mas se minha filha chegar em casa e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo. Se ela chegar em casa um dia falando, pai, fui para uma festinha, fui estuprada, me dá as circunstâncias. Fui para uma festinha, eu e 3 amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu estava ficando com 2 caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse para a polícia. Eu vou dar esporro na minha filha. Que alguma coisa ali ele errou feio. E eu devo ter errado. Para ela agir assim. Né? Que é um comportamento absolutamente condenável. Só que acho que a gente não pode falar mais essas coisas hoje em dia. É por esses motivos que vocês viram no vídeo que soa estranho a declaração dele inteira sobre esse contexto é estranhíssima. Deixa a gente constrangido de verdade de ser homem. Por esses e por outros motivos, a gente falar que o movimento feminista ele é coisa de mimimi de mulher, a gente já está entendendo muito errado. A mulher feminista, ela não tem que ficar mal arrumada, ela não é feia, ela não é mal amada, ela sabe quem ela é e ela vai atrás do direito, não só para si, como de todas as mulheres, porque todas são importantes. Será impossível a gente conquistar uma igualdade de direitos se a gente não se atentar para esses detalhes mínimos da relação social. Se a gente não dá essa atenção, dificilmente a gente vai ter um país justo, em que as mulheres tenham não só a sua vida e os seus desejos preservados, como também a garantia de salário, de sustentação da sua vida, as coisas básicas para que a gente possa ter uma vida minimamente saudável. Bem, gente, era isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje da série Desconstruindo o Machismo, para a gente conversar
sobre o feminismo e a importância dele no mundo. E se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o seu like, deixa o seu incentivo para que a gente possa continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Divulguem entre os seus familiares, entre os seus amigos esse conteúdo, caso vocês tenham gostado. E, se ainda não estão inscritos, se inscrevam nesse canal. Tchau, tchau! E até o nosso próximo vídeo da série Desconstruindo o Machismo.